Imagine uma manhã em que o céu parece mais cinzento do que nunca, mesmo que o sol já tenha se levantado há horas e as cigarras estejam gritando vida lá fora. Eu estava sentada à mesa da cozinha, mãos trêmulas agarradas na xícara de café requentado, olhando para uma parede de azulejos que já tinham visto mais alegria do que eu nos últimos 15 anos. Meu nome é Abigail. Tenho hoje exatos 68 anos, mas quero que você ouça cada palavra como se estivesse comigo naquela época. Em 1983, coração de Minas Gerais, uma cidadezinha enfiada entre morros, onde cada esquina guarda segredo que ninguém tem coragem de contar. Porque o que eu vivi ali não foi só uma tragédia pessoal, foi uma queda de todas as certezas que alguém pode ter sobre amor, família e verdade. Meu marido, Álvaro, era conhecido por ser homem de poucas palavras e muitos mistérios. Trabalhava como contador no sindicato rural. Desde jovem, tinha fascínio por rios, especialmente o Rio Precioso, que serpenteava pela cidade feito cobra velha. De vez em quando, Álvaro sumia por 2, 3 dias, dizendo que ia pescar para limpar a cabeça do peso da rotina, para renovar o ânimo com os amigos da juventude. E eu, feito boba agradecida por ter um marido fiel ao lar, aceitava aquelas ausências como normal. Só que a normalidade é uma ilusão feita de silêncio e dor guardada à força. Era começo da década de 80, não existia celular nem facilidade para rastrear gente. Tudo era no boca a boca, no rádio da vizinha, no bilhete esquecido em cima da geladeira. E eu tinha aprendido a controlar a ansiedade com panelas e oração. Minha filha, Sueli, estava com 19 anos, cheia de perguntas e conflitos de moça que quer romper as correntes da vida interiorana. Rodrigo, meu filho mais novo, tinha 11. Era a luz que me restava nas manhãs difíceis. A ausência de Álvaro não parecia ferir ninguém tão fundo quanto a mim. Mas, naquele mês de novembro, alguma coisa mudou. As idas à pescaria ficaram mais frequentes e demoradas. O cheiro do perfume na roupa dele começou a mudar, como quem mistura algo desconhecido no suor da lida. E os olhos já não me encaravam do mesmo jeito. Percebi, entre uma noite mal dormida e a outra, que o sorriso era só fachada. A alma dele estava vivendo uma guerra da qual eu não fazia parte. Dizem que ninguém presta atenção nos pequenos sinais até que o universo resolve gritar a verdade no nosso ouvido. Foi num sábado nublado, logo depois do dia de finados, que a vizinha Aparecida, sempre ávida por novidades, bateu no portão dizendo que viu Álvaro entrando em uma caminhonete vermelha junto com 2 homens na estrada do Barro Preto, bem longe da rota das pescarias tradicionais. Aquilo acendeu em mim uma lâmpada de terror. Aquela não era a companhia habitual e muito menos o destino comum. O medo fez morada na minha noite. Foi como se alguém tivesse colocado gelo dentro do peito. No domingo, preparei o almoço como sempre. Frango ensopado com quiabo, arroz de forno, salada de maionese que Rodrigo adorava. Mas Álvaro não apareceu. Justificou por bilhete, sem mais explicação, dizendo que talvez voltasse só na terça, que não era para me preocupar, pois tudo estava em ordem. Só que quem já sofreu percebe que em ordem pode ser o código para o início do caos. A partir de então, comecei a desconfiar. As roupas do Álvaro voltavam manchadas de graxa, cheiro de óleo de máquina, nada parecido com pescador. O silêncio na casa se adensou como a névoa pesada que encobre o rio nas madrugadas de inverno. Eu precisava descobrir quem era meu marido e o que de fato fazia quando dizia que ia pescar. Na noite de segunda, depois de colocar Rodrigo na cama, invadi sua gaveta de camisas. Lá, entre recibos de posto de gasolina e envelopes carcomidos, encontrei uma chave desconhecida e um pedaço de papel rasgado com letras borradas. Guarde segredo. Minha mão tremia como vara de pescar quando está prestes a beliscar um peixe grande. Senti medo, arrependimento e vergonha. Mas a vontade de saber a verdade falou mais alto do que milhares de rezas que fiz para manter minha família de pé. Foi então que tomei a decisão que mudaria o rumo da minha história para sempre. Se Álvaro saísse para pescar de novo, eu iria atrás. Não seria apenas uma mulher traída pela rotina, mas uma mãe, uma filha, uma esposa dilacerada pela dúvida. Esperei a quarta-feira chegar como quem conta os segundos,
para o fim do mundo. Quando ele disse que iria ao Rio Precioso, saí de casa 1 hora depois, peguei emprestado o Fusca do meu cunhado e segui a estrada de terra como quem está indo se encontrar com seu próprio destino. O cheiro da terra molhada, o som do rádio improvisado do carro, tudo parecia conspirar para que eu descobrisse afinal do que era feita a vida que ele vivia longe de mim. Quando cheguei perto da margem, ignorando todos os conselhos e medos antigos, estacionei longe, quase escondida atrás de um campo de pasto. Caminhei pela trilha estreita, sentindo as pernas pesarem como chumbo a cada passo. O barulho dos galhos partidos, o cheiro forte de mato molhado e o pulsar do meu coração só faziam aumentar a angústia. Era como caminhar direto para a ruína, mas ruína que eu precisava enfrentar. Num ponto distante, vi uma barraca improvisada, latas de cerveja espalhadas e vozes abafadas por trás do matagal. Fiquei espiando como quem observa a cena mais dramática da própria vida. Ali, no que parecia ser o último ato do teatro em que minha vida se tornara, vi Álvaro, meu esposo de 33 anos naquela época, sentado junto ao fogo, conversando baixo com 2 homens que eu nunca tinha visto. Um negro alto, de olhos com brilho vívido, e um moreno de riso fácil, mas olhar perdido. Eles falavam sobre segredo, esconderijo, medo. Meu mundo girou quando, entre risadas nervosas, vi Álvaro se aproximar dos 2, tocar discretamente no braço de um deles. Eu tremia tanto que parecia impossível não desmaiar ali mesmo. O tempo parou naquele instante. Meu marido, que pensava conhecer mais do que minha própria alma, envolveu-se com aqueles 2 homens numa cena de intimidade proibida e escondida na margem do rio. Não era afeto de amigo, não era conversa de pescador. Fiquei ali, petrificada, encarando o que eu nunca imaginei. A vida como eu conhecia desmoronou. Senti uma mistura de raiva, dor, repulsa, vergonha, um carinho, distorcido por quem fez parte dos meus dias desde a juventude. O desespero tomou conta, os joelhos falharam e o grito ficou preso dentro do peito. Minha primeira reação foi fugir dali, mas era como se as raízes da terra me segurassem. O passado inteiro passou diante dos meus olhos, todas as noites de solidão, todos os silêncios sufocantes, todos os sinais ignorados. Dei meia volta, rastejando feito animal ferido, com medo de ser vista, com medo de não ser vista nunca mais. Ali, naquele mato, na beira do Rio Precioso, enterrei minha ingenuidade. Essa é a história que jurei guardar em segredo, mas hoje decidi dividir. Não é só minha dor, é a dor de milhares de mulheres que vivem na sombra do silêncio, mendigando o amor de gente que só sabe oferecer silêncio. Se você está aqui comigo, quero que saiba que o que está por vir é ainda mais intenso, porque a dor verdadeira nos transforma, revela segredos, mostra que por trás do sorriso mais tímido pode morar tempestade que arrasa tudo. Fique comigo, pois sua atenção não é só combustível para esta voz, é uma mão estendida a quem ainda espera por coragem. E agora, posso continuar contando essa jornada de quem viu tudo ruir na margem de um rio sombrio, devorado por segredos? Tinha parado completamente. O Fusca do meu cunhado reclamava a cada buraco, mas eu nem sentia os solavancos. Estava entorpecida, como quem toma anestesia antes de uma cirurgia que vai cortar fundo. Cheguei em casa quando o sol já se escondia atrás dos morros, tingindo o céu de laranja, cor que antes me trazia paz e agora me parecia zombaria do universo. Sueli estava na varanda, balançando na cadeira de balanço que Álvaro tinha feito para mim no nosso 2º ano de casamento. Quando me viu descendo do carro, percebeu imediatamente que alguma coisa terrível tinha acontecido. O olhar dela foi direto nos meus olhos, como se estivesse lendo minha alma devastada. "Mãe, o que foi? A senhora parece que viu o diabo." E talvez ela não estivesse errada, porque o que vi naquela margem do rio foi pior que qualquer coisa que o diabo pudesse inventar. Entrei em casa fingindo normalidade, mas era impossível. Rodrigo estava na sala, assistindo ao programa do Chacrinha no televisor preto e branco, rindo das palhaçadas, alheio ao terremoto que tinha acabado de abalar nossa família. Fui direto para a cozinha. Abri a torneira e deixei a água fria escorrer pelas mãos, como se pudesse lavar a cena que presenciei. Mas não tem água no mundo que limpe certas imagens da memória. Sueli me seguiu.
Encostou-se no batente da porta e cruzou os braços, esperando uma explicação. Ela sempre foi perspicaz. Desde pequena sabia quando eu estava mentindo ou escondendo alguma coisa. Mãe, a senhora foi atrás do papai, não foi? A pergunta veio certeira como facada. Não consegui negar, apenas balancei a cabeça confirmando enquanto as lágrimas começaram a escorrer sem controle. E aí? O que foi que a senhora viu? Eu não tinha palavras. Como é que se conta para uma filha de 19 anos que o pai dela, homem respeitado na cidade, vivia uma vida secreta e proibida? Como é que se destroça a ilusão de alguém que ainda acredita em família perfeita? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, fiquei sentada na cozinha até de madrugada, olhando para o vazio, tentando processar o que tinha visto. A cada hora que passava, a realidade ficava mais pesada. Álvaro não era só um homem que me traía, era um homem que vivia uma mentira gigantesca há anos. Tudo fazia sentido agora. As saídas frequentes, o desinteresse por intimidade comigo, os olhares perdidos durante o jantar, os silêncios longos que eu interpretava como cansaço do trabalho. A dor na minha barriga era física, como se alguém tivesse socado meu estômago com força. Pior que a traição era a humilhação de ter sido enganada por tanto tempo. Eu, que me achava esperta, que cuidava da casa, das crianças, que conhecia cada manha do meu marido, não conhecia nada. Tinha vivido casada com um estranho. Álvaro chegou no domingo à tarde, bronzeado como sempre, cheirando a rio e suor, carregando uma sacola com 2 peixinhos pequenos, prova fake da pescaria que nunca existiu. Cumprimentou as crianças como de costume, me deu um beijo no rosto sem olhar nos meus olhos e foi direto para o banho. Eu o observei como quem estuda um criminoso. Cada gesto dele agora tinha outro significado. A maneira como evitava meu olhar, como apressava o banho, como se vestia de costas para mim no quarto. Durante o jantar, tentei agir normal, mas era impossível. Quando ele elogiou o frango que preparei, senti vontade de vomitar. Como é que alguém pode sentar à mesa, comer a comida preparada pela esposa, conversar sobre o Dia das Crianças e saber que acabou de voltar de um encontro proibido? A hipocrisia dele era de uma crueldade que me cortava por dentro. Na segunda-feira, Álvaro saiu cedo para o trabalho no sindicato, como sempre fazia. Mas eu sabia que agora precisava tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo aquela farsa. Levei as crianças para a escola e fui direto à casa da minha irmã Darlene, que morava do outro lado da cidade. Darlene era 2 anos mais velha que eu, viúva há 3 anos, e a única pessoa no mundo em quem eu confiava completamente. Quando cheguei lá, ela estava no quintal estendendo roupa no varal, assobiando uma música do Roberto Carlos. Quando me viu chegando com aquela cara de velório, largou tudo e me puxou para dentro de casa. Sentamos na mesa da cozinha dela, e eu desabei. Contei tudo, desde as suspeitas até a descoberta devastadora. Darlene me escutou em silêncio, segurando minha mão. E quando terminei de falar, ela disse uma coisa que jamais esqueci. Abigail, minha irmã, existem dores que a gente não tem que suportar sozinha. E existem verdades que, uma vez descobertas, não dá para fingir que não existem. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração até aqui, se você sente que precisa apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também vivem no silêncio da dor, clique em Valeu Demais. Esse gesto de carinho fortalece nossa missão de trazer luz a quem perdeu a esperança. Sua generosidade faz toda a diferença. Darlene me aconselhou a confrontar Álvaro diretamente, mas eu estava com medo. Medo da reação dele, medo de confirmar definitivamente o que já sabia. Medo de ver nossa família se despedaçar na frente das crianças. E se ele negar? E se disser que eu estou inventando coisas? Darlene me olhou nos olhos e disse: Irmã, você viu o que viu. Não deixe ninguém te convencer de que sua própria vista está errada. Voltei para casa, decidida a ter essa conversa naquela mesma noite, depois que as crianças dormissem. Preparei o jantar como sempre, mas minha cabeça estava longe dali. Rodrigo percebeu minha distração e perguntou se eu estava doente. Menti, disse que era só cansaço. Mas Sueli me observava com aquele olhar investigativo dela, sabendo que alguma coisa grande estava acontecendo. Depois que botei Rodrigo para dormir e Sueli se recolheu ao quarto, fui até a sala onde Álvaro estava assistindo ao noticiário. Desliguei a televisão e me sentei na poltrona em frente a ele.
O silêncio se instalou pesado como chumbo. Álvaro me olhou com estranheza e perguntou o que estava acontecendo. Álvaro, comecei com a voz tremendo. Preciso te contar uma coisa. No sábado, eu te segui até o rio. A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Vi o pânico nos olhos, a respiração ficou pesada, as mãos começaram a tremer. Era a confirmação que eu não queria ter. Abigail, o que você está falando? Ele tentou fingir surpresa, mas era tarde demais. Eu vi tudo, Álvaro. Vi você com aqueles 2 homens. Vi coisas que uma esposa jamais deveria ter que ver. O que se seguiu foi o desmoronamento completo de 30 anos de mentiras. Álvaro tentou negar primeiro. Disse que eu tinha interpretado mal, que era só conversa de amigo, que eu estava inventando coisas porque estava estressada. Mas quando insisti, quando disse que tinha visto com meus próprios olhos a intimidade entre eles, ele desabou. Começou a chorar como criança, aqueles soluços que vêm do fundo da alma. Abigail, me perdoa. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria machucar você e as crianças. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com lágrimas. Faz tempo que eu luto contra isso, que tentei ser o marido que você merece, mas não consigo mais fingir. O chão se abriu debaixo dos meus pés definitivamente. Ouvir a confissão foi pior que presenciar a cena, porque agora não tinha mais volta. Não. Tinha mais como fingir que tinha sido um mal-entendido. O que mais doía era perceber que, de certa forma, Álvaro também era vítima da própria situação. Ele tinha crescido numa época e numa sociedade onde ser diferente significava ser condenado ao ostracismo, à violência, à rejeição da família. Tinha se casado comigo não por maldade, mas por desespero, tentando se encaixar no que era esperado dele. Mas essa compreensão não diminuía minha dor. Eu tinha o direito de ter sido escolhida por amor verdadeiro, não por conveniência social. Minhas crianças tinham direito a uma família construída sobre verdade, não sobre mentiras. Há quanto tempo, Álvaro? Há quanto tempo você me engana? A pergunta saiu como um grito abafado. Desde sempre, Abigail. Desde que nos conhecemos, eu já sabia que era diferente. Mas pensei que casando, tendo filhos, isso ia mudar. Pensei que conseguiria ser normal. Normal. Essa palavra ecoou na minha cabeça como sino de funeral, como se amor fosse questão de normalidade. A conversa se estendeu pela madrugada. Álvaro contou sobre os encontros secretos que aconteciam há anos, sobre o medo constante de ser descoberto, sobre a culpa que carregava por me mentir. Falou dos 2 homens que eu tinha visto. João, funcionário da prefeitura, casado como ele, com 3 filhos, e Antônio, solteiro, que trabalhava na serraria do outro lado da cidade. Eram homens como ele, vivendo vidas duplas, se encontrando às escondidas para viver. Alguns momentos de verdade antes de voltarem às suas mentiras sociais. Álvaro implorou para que eu não contasse para ninguém. Disse que isso destruiria não só ele, mas também as outras famílias envolvidas. A cidade inteira se voltaria contra eles. Poderiam perder o emprego, ser expulsos, agredidos. E as nossas crianças, Abigail? Imagina o que vão passar na escola se isso se espalhar. Foi aí que entendi a dimensão da minha tragédia. Não era só meu casamento que tinha acabado. Era toda a nossa vida social, nossa reputação, nosso futuro na cidade. Numa comunidade pequena como a nossa, escândalo como esse marcaria nossa família para sempre. Sueli e Rodrigo carregariam nas costas o peso da vergonha pelo resto da vida. As pessoas iam apontar, sussurrar, inventar histórias. Eu sabia como funcionava a mentalidade interiorana. Conhecia cada língua venenosa, cada olhar julgador. Nós nos tornaríamos párias sociais. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu continuaria vivendo aquela mentira? Como é que eu ia acordar todo dia ao lado de um homem que jamais me amou de verdade? Como é que ia olhar nos olhos das pessoas sabendo o que eu sabia? O peso do segredo era insuportável, mas o peso da revelação parecia ainda pior. Parecia impossível de atravessar. Ele tentava agir normalmente durante o dia, cumprimentava os vizinhos, ia trabalhar no sindicato, voltava para casa no horário de sempre. Mas eu via o desespero nos olhos dele. Era como se estivesse carregando um peso que crescia a cada dia. E eu também estava carregando meu próprio peso,
a responsabilidade de decidir o que fazer com aquela informação que poderia explodir nossa família como uma bomba. As semanas que se seguiram foram as mais torturantes da minha vida. Acordava de madrugada com pesadelos, sonhando com a cena do rio, revivendo aquela descoberta terrível. Durante o dia, tentava manter a rotina com as crianças, mas era impossível esconder completamente o que estava sentindo. Sueli, sempre observadora, começou a fazer perguntas mais diretas. Uma tarde, enquanto ajudava a estender roupa no varal, ela me encarou e disse: "Mãe, a senhora e o papai vão se separar?" A pergunta me pegou desprevenida. Como é que uma filha de 19 anos consegue perceber que um casamento de 30 anos está ruindo por dentro, mesmo quando os pais tentam esconder? "Por que você está perguntando isso, filha?" "Porque vocês não se olham mais, mãe. Vocês não conversam mais. É como se fossem dois estranhos morando na mesma casa." E ela estava certa. Álvaro e eu tínhamos nos tornado estranhos mesmo. Não sabia mais como olhar para ele sem ver aquela cena do rio. Não conseguia mais tocar nele sem sentir nojo. Não conseguia mais acreditar em uma única palavra que saía da boca dele. Como é que se convive com alguém que você ama, mas que se tornou repulsivo ao mesmo tempo? O pior eram as noites. Álvaro deitava ao meu lado e eu ficava rígida, prestando atenção na respiração dele, no menor movimento. Às vezes ele tentava me tocar, passar a mão no meu braço e eu me encolhia instintivamente. Era mais forte que eu. O corpo rejeitava qualquer aproximação. Uma noite, ele tentou conversar. Disse que me amava à sua maneira, que nunca quis me machucar, que eu era a melhor mulher do mundo. Mas como é que alguém pode dizer que ama depois de ter mentido por tantos anos? Como é que se acredita em amor quando descobre que foi usada como fachada, como disfarce social? "Álvaro", eu disse, "você não me ama. Você me usa. Sempre me usou para parecer normal, para esconder quem você realmente é." As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. E a verdade, às vezes, é cruel mesmo. Rodrigo, por outro lado, parecia alheio a toda a tensão. Aos 11 anos, estava mais preocupado com futebol e com os programas de televisão do que com os problemas dos adultos. Mas às vezes, eu o pegava me observando com aqueles olhos curiosos de criança que sente que alguma coisa não está certa, mesmo sem conseguir identificar o que é. Uma tarde, ele veio até a cozinha onde eu estava preparando o jantar e perguntou: "Mãe, por que a senhora não sorri mais?" A pergunta me partiu o coração. Meu filho de 11 anos tinha percebido que eu não sorria mais. Como é que uma criança consegue detectar a tristeza da mãe, mesmo quando ela tenta esconder? "Estou só cansada, meu filho." Menti. "A mamãe está passando por uma fase difícil, mas vai passar." Ele me abraçou por trás, daquele jeito carinhoso que só criança sabe fazer, e disse: "Qualquer coisa que esteja deixando a mãe triste, eu vou cuidar da senhora." Chorei ali mesmo, na frente do fogão, porque percebi que minha dor estava contaminando meus filhos também. Passou a ser impossível continuar fingindo que estava tudo normal. A cada dia que passava, o peso do segredo ficava mais insuportável. Eu olhava para os vizinhos, para as pessoas na rua, para as mulheres da igreja, e pensava: será que elas sabem? Será que todo mundo sabe e só eu que vivia na ignorância? O medo da humilhação pública começou a me consumir. Numa cidade pequena como a nossa, onde todo mundo conhece todo mundo, escândalo desse tipo vira conversa de bar, de feira, de igreja. As pessoas iam apontar para mim e dizer: "Aquela é a mulher do Álvaro, aquele que, vocês sabem." Eu seria para sempre a esposa enganada, a mulher que não soube segurar o marido, a coitadinha que foi feita de boba por anos. Foi nessa época que começaram os boatos. Numa terça-feira, Dona Aparecida, nossa vizinha de frente, veio até minha casa com desculpa de pedir açúcar emprestado, mas eu percebi que ela queria era fofocar. "Abigail", ela disse, baixando a voz como quem vai contar um segredo. "Andaram falando umas coisas por aí sobre o Álvaro." Meu sangue gelou. Que tipo de coisas? "Ah, você sabe como é o povo da cidade, sempre inventando história, mas disseram que viram ele em lugares estranhos, com companhias diferentes." Eu tentei fingir naturalidade, disse que não sabia do que ela estava falando, que meu marido era homem honesto e trabalhador, mas por dentro estava desesperada. Se Dona Aparecida já estava sabendo,
de alguma coisa, significava que os rumores estavam se espalhando. Era questão de tempo, até todo mundo saber. Naquela noite, confrontei Álvaro novamente. As pessoas estão comentando sobre você pela cidade. Dona Aparecida veio aqui hoje querendo saber de histórias. Ele ficou pálido como papel. Que tipo de histórias? Você sabe que tipo? Sobre os lugares onde você anda? Sobre as companhias que frequenta? Álvaro começou a andar de um lado para outro na sala, nervoso, desesperado. Abigail, se isso se espalhar, não vai sobrar nada para nenhum de nós. Vão nos destruir. Vão destruir as crianças. E você não pensou nisso antes de fazer o que fez? A conversa se transformou numa discussão que durou horas. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, gritamos um com o outro. Álvaro disse que eu não entendia nada da vida, que era fácil julgar quando não se sabia o peso que ele carregava. Eu disse que o peso que ele carregava não justificava ter destruído nossa família com mentiras. Foi aí que ele me contou detalhes que eu não queria ouvir. Falou sobre a primeira vez que sentiu atração por outro homem, ainda adolescente, e como isso o apavorou. Contou sobre os anos de luta interna, tentando se convencer de que era só uma fase, que ia passar quando crescesse. Falou sobre o desespero quando percebeu que casamento e filhos não tinham curado sua diferença. Você acha que foi fácil para mim, Abigail? Você acha que foi fácil viver 30 anos fingindo ser alguém que não sou? E por um momento, eu quase senti pena dele. Quase consegui entender que ele também era vítima de uma sociedade que não aceitava diferenças. Mas a pena durou pouco, porque lembrei que eu também era vítima. Eu tinha o direito de ter sido escolhida por amor verdadeiro, não por desespero. Minhas crianças tinham direito a uma família construída sobre verdade. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração de alguma forma, quero te pedir um gesto de carinho. Se inscreva aqui no canal. É assim que histórias como a minha chegam a mais pessoas que precisam entender que não estão sozinhas na dor. Sua inscrição é um abraço de quem entende que a vida às vezes nos coloca em situações impossíveis, onde não existe escolha fácil. A situação foi ficando insustentável. Os rumores se espalharam pela cidade como fogo em capim seco. As pessoas começaram a me olhar diferente na rua, com aquela mistura de curiosidade e pena que é típica de cidade pequena quando alguém vira assunto de fofoca. Na padaria, as conversas paravam quando eu chegava. Na farmácia, percebia os sussurros. No açougue, sentia os olhares. Era como se tivesse uma marca na testa escrito: esposa enganada. A humilhação era pública e constante. Sueli chegou em casa um dia chorando porque as amigas da escola estavam fazendo perguntas sobre o pai dela. Mãe, é verdade que o papai... Ela não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Os rumores tinham chegado até os adolescentes. Minha filha estava sendo humilhada na escola por causa dos segredos do pai. Não, filha, menti. São só fofocas de gente invejosa. Seu pai é um homem honrado, mas as palavras saíam sem convicção. Rodrigo também começou a ser afetado. Um dia chegou em casa com o olho roxo, disse que tinha brigado na escola porque um menino falou mal do pai dele. Meu filho, de 11 anos, estava apanhando para defender a honra de um pai que ele nem sabia que não merecia defesa. Naquela noite, olhando para o machucado do meu filho, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais proteger Álvaro em detrimento dos meus filhos. Não podia mais deixar que eles pagassem o preço dos pecados do pai. Era hora de tomar uma atitude drástica. Na manhã seguinte, enquanto Álvaro estava no trabalho e as crianças na escola, fui até a casa da Darlene. Chegando lá, desabei em lágrimas antes mesmo de contar o que estava acontecendo. Darlene me levou para a cozinha, preparou um chá forte e disse: "Conta tudo, irmã. Chegou a hora de decidir o que você vai fazer com sua vida." Contei sobre os rumores, sobre a humilhação pública, sobre as crianças sendo afetadas. Darlene me escutou em silêncio e, no final, disse uma coisa que nunca esqueci. Abigail, existem situações na vida onde todas as escolhas são dolorosas, mas você tem que escolher a dor que vai te fazer crescer, não a que vai te destruir. Perguntei o que ela achava que eu devia fazer. Você tem 3 opções: fingir que não sabe de nada e continuar vivendo a mentira, confrontar a situação publicamente e enfrentar o escândalo, ou sair da cidade e recomeçar longe daqui.
As 3 opções pareciam impossíveis naquele momento. Como é que se finge não saber depois de ter visto? Como é que se enfrenta um escândalo numa cidade pequena? E como é que se abandona toda uma vida para recomeçar do zero? Mas Darlene estava certa. Eu precisava escolher minha dor. Tomei naquele dia mudou não só o rumo da minha vida, mas revelou quem eu realmente era, por debaixo de tantos anos de submissão e silêncio. Voltei para casa determinada a confrontar Álvaro mais uma vez, mas dessa vez com um ultimato. Era chegada a hora de ele escolher entre continuar vivendo aquela mentira ou assumir publicamente quem era, custasse o que custasse para nossa família. Quando chegou do trabalho naquela tarde, percebi que ele também estava diferente. Parecia um homem derrotado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Sentamos na sala e eu disse, com uma firmeza que nem sabia que tinha dentro de mim: Álvaro, essa situação não pode continuar. Os rumores estão se espalhando, as crianças estão sofrendo e eu estou morrendo por dentro a cada dia que passa. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e perguntou o que eu queria que ele fizesse. Quero que você escolha. Ou para tudo isso agora mesmo e tenta de verdade ser o marido que sempre fingiu ser, ou assume publicamente quem você é e nós enfrentamos as consequências juntos. A proposta pareceu assustá-lo ainda mais. Abigail, você não entende. Se eu assumir, não vai sobrar nada para nenhum de nós nesta cidade. Mas eu não estava mais disposta a aceitar meias-verdades ou soluções que só protegessem ele. Álvaro, nossa família já não existe mais. Somos apenas 4 pessoas dividindo a mesma casa, fingindo ser algo que não somos. As crianças merecem saber a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Foi então que ele me contou algo que me fez entender a dimensão real do problema que estávamos enfrentando. Não eram apenas 3 homens se encontrando às escondidas no rio. Era uma rede inteira de pessoas na cidade vivendo vidas duplas, protegendo uns aos outros, criando uma teia de mentiras que envolvia famílias respeitadas, autoridades locais, pessoas que jamais imaginaríamos. Abigail, se essa história explodir, não vai destruir só a gente, vai arrastar metade da cidade junto. Ele mencionou nomes que me chocaram. O dono da farmácia, casado há 20 anos, com 4 filhos. O professor da escola estadual, respeitado por toda a comunidade. Até o vereador mais votado da cidade estava envolvido naqueles encontros secretos. A revelação foi como um soco no estômago. Percebi que não estávamos lidando apenas com o segredo do meu marido, mas com uma conspiração de silêncio que protegia dezenas de homens casados que viviam vidas duplas. E suas esposas? Será que todas sabiam e fingiam ignorar? Será que eu era a única idiota que tinha descoberto por acaso? Álvaro, como vocês conseguem viver assim? Como conseguem olhar para as esposas, para os filhos e fingir que são outros homens? A resposta dele me partiu o coração. A gente não consegue, Abigail. A gente morre um pouco a cada dia, mas é melhor morrer por dentro do que morrer de verdade. Ele estava se referindo à violência que homens como eles sofriam quando descobertos. Na nossa região, ser diferente significava ser expulso, agredido, às vezes morto. A sociedade não perdoava desvios do que considerava normal. Foi nessa conversa que entendi o tamanho da prisão em que Álvaro vivia. Não era apenas medo da rejeição social, era medo literal pela vida. Mas minha compreensão não diminuía minha dor. Eu tinha o direito de ter sido escolhida por amor verdadeiro, não por medo. Minhas crianças tinham direito a um pai que não vivesse atormentado por segredos. Álvaro, eu disse, eu entendo seu medo. Entendo que a sociedade é cruel com pessoas como você. Mas eu não posso mais ser cúmplice desta mentira. Não posso mais fingir que somos felizes quando estamos todos morrendo por dentro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, tivemos a conversa mais longa e dolorosa de nossos 30 anos de casamento. Álvaro chorou como nunca tinha visto ele chorar. Não apenas pela situação, mas por toda uma vida de repressão e fingimento. E se essa dor que estou compartilhando está encontrando eco no seu coração, se você reconhece nela fragmentos da sua própria história ou da história de alguém querido, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. É assim que conseguimos continuar trazendo à luz narrativas que precisam ser ouvidas, que curam e libertam outras pessoas presas em silêncios semelhantes. Por volta das 2 da manhã,
chegamos a uma decisão que mudaria tudo. Álvaro me disse que estava disposto a sair da cidade comigo e com as crianças, recomeçar longe dali, em algum lugar onde ninguém conhecesse nossa história. Abigail, se você me der uma última chance, se você vier comigo para outro lugar, eu prometo que vou tentar ser o homem que você merece. Aquela promessa soou desesperada demais para ser verdadeira. Como é que alguém muda sua natureza mais íntima só mudando de endereço? Álvaro, você pode sair desta cidade, pode ir para o fim do mundo, mas não pode fugir de quem você é. E eu? Não posso mais fingir que aceito ser segunda opção na vida de alguém. A conversa se estendeu até o amanhecer, e quando o sol nasceu, eu tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. Íamos nos separar. A decisão da separação trouxe um alívio imenso, mas também um terror paralisante. Como é que uma mulher de 45 anos, sem profissão definida, criaria 2 filhos sozinha numa sociedade que culpava sempre a mulher pelo fracasso do casamento? Eu sabia que seria julgada, que diriam que não soube segurar meu marido, que fui negligente, que deveria ter sido mais mulher, mais dedicada, mais submissa. As pessoas iam inventar teorias sobre o que eu fiz de errado para causar a traição do meu marido. Numa cidade pequena, mulher separada era sinônimo de fracassada, de perigosa para os casamentos alheios, de pessoa a ser evitada. Mas preferia enfrentar esse julgamento do que continuar vivendo na mentira. Contei primeiro para Sueli. Minha filha de 19 anos me surpreendeu com a maturidade da reação. Mãe, eu já sabia que alguma coisa estava muito errada entre vocês. Prefiro ter pais separados e honestos do que pais casados e infelizes. Rodrigo foi mais difícil. Aos 11 anos, ele não conseguia entender por que o papai ia embora, por que nossa família estava se desfazendo. Mãe, foi alguma coisa que eu fiz? A pergunta me despedaçou. Como é que uma criança pode achar que é culpada pela separação dos pais? Não, meu filho, não foi nada que você fez. Às vezes, os adultos descobrem que são diferentes demais para continuar casados, mas isso não significa que paramos de amar vocês. Tentei explicar da forma mais simples possível, sem destruir completamente a imagem do pai que ele tanto admirava. A notícia da separação se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Em 3 dias, toda pessoa conhecida já sabia que Álvaro e Abigail tinham decidido se separar depois de 30 anos de casamento. As teorias eram as mais diversas e cruéis possíveis. Alguns diziam que eu tinha um amante. Outros diziam que Álvaro tinha se apaixonado por uma mulher mais nova. Os mais maliciosos insinuavam que eu era mulher difícil de aturar, que tinha posto o marido para correr de tanto implicar com ele. Nenhuma das teorias chegava perto da verdade, mas a verdade era justamente o que não podia ser contada. O preço de revelar os reais motivos da separação seria alto demais para todos os envolvidos. Álvaro saiu de casa numa quinta-feira, cinzenta de novembro. Levou 2 malas com roupas e alguns objetos pessoais. Deixou o carro para mim e as crianças. Disse que ia se virar com a bicicleta até conseguir comprar outro. Na hora da despedida, Rodrigo se agarrou nele, chorando. Implorou para que não fosse embora. Prometeu ser mais obediente se o papai ficasse. A cena me destroçou completamente. Meu filho não entendia que a partida do pai não tinha nada a ver com ele, que não era algo que pudesse ser consertado com promessas de bom comportamento. Álvaro também chorou. Abraçou o menino e disse que ia visitá-lo sempre, que continuariam sendo pai e filho, apesar da distância. Mas eu sabia que as visitas seriam raras e difíceis. Numa cidade pequena, homem separado que visita os filhos vira assunto de fofoca constante. Depois que ele saiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Era como se uma tempestade tivesse passado e deixado apenas destroços. Sueli me ajudou a reorganizar os móveis, a retirar as fotos de casal das paredes, a transformar aquela casa de família em casa de mulher separada com filhos. À noite, quando as crianças dormiram, sentei na cozinha e chorei todas as lágrimas que tinha guardado durante meses. Não estava chorando pelo fim do casamento, estava chorando pelo fim da ilusão. Pelos 30 anos de vida que descobri que tinham sido baseados numa mentira. Pelas crianças que teriam que carregar para sempre o peso de uma família despedaçada. Por mim mesma, que aos 45 anos, teria que aprender a ser uma pessoa completamente nova.
Os primeiros meses como mulher separada foram os mais difíceis da minha vida. Precisei encontrar trabalho para sustentar a casa. Consegui emprego como cozinheira na escola estadual, trabalho pesado, mas que pagava o suficiente para mantermos as necessidades básicas. Sueli arrumou um emprego de meio período numa loja de roupas para ajudar com as despesas. Rodrigo, aos 11 anos, teve que amadurecer rapidamente, aprender a cuidar de si mesmo nas horas que eu e a irmã estávamos trabalhando. Nossa vida mudou completamente. Não tínhamos mais a estabilidade financeira de antes, não tínhamos mais o status social de família tradicional, não tínhamos mais a segurança emocional que vinha de pertencer a uma estrutura familiar reconhecida pela sociedade. Mas pela primeira vez em anos, tínhamos paz dentro de casa. Não havia mais mentiras, não havia mais tensão silenciosa, não havia mais segredos corroendo nossa convivência. A verdadeira batalha começou depois que Álvaro saiu de casa. Não foi a batalha econômica, que já esperava ser difícil, nem a batalha social contra os julgamentos da cidade, que sabia que seria cruel. A verdadeira batalha foi contra meus próprios demônios, contra a culpa que me corroía por dentro, contra a sensação constante de que talvez tivesse feito tudo errado. Durante os primeiros meses, acordava de madrugada questionando cada decisão que tomei. Será que não deveria ter fingido que não sabia de nada? Será que não deveria ter dado mais tempo para Álvaro tentar mudar? Será que não deveria ter protegido meus filhos da dor da separação? Essas perguntas me atormentavam mais que qualquer julgamento externo. A culpa é uma companhia terrível, especialmente quando você está passando pela maior transformação da sua vida. Eu me sentia responsável por ter destruído nossa família, mesmo sabendo racionalmente que não fui eu quem criou a situação. Mas a razão é pouco. Consolo quando se está sangrando por dentro. As primeiras semanas trabalhando na cozinha da escola foram humilhantes de uma forma que jamais imaginei. Eu, que tinha sido esposa respeitada de contador do sindicato, agora estava servindo merenda para crianças que conheciam minha história. Algumas professoras me olhavam com pena, outras com curiosidade mórbida. Vez ou outra, escutava sussurros. Aquela ali é a Abigail, mulher do Álvaro que sumiu da cidade. Dizem que ele arrumou outra. Engolia o orgulho ferido e continuava descascando batata, temperando feijão, servindo arroz. O trabalho era pesado, as mãos ficavam ressecadas de tanto mexer com água e detergente, mas era honesto. Pela primeira vez na vida, estava ganhando meu próprio dinheiro, não dependendo de marido para nada. Havia uma liberdade estranha nessa independência, mesmo que custasse tão caro. Sueli se adaptou ao trabalho na loja de roupas com uma naturalidade que me impressionou. Minha filha tinha herdado algo de mim que eu nem sabia que existia. A capacidade de se reinventar quando necessário. Ela acordava cedo, estudava até tarde, trabalhava nos fins de semana e ainda encontrava tempo para me ajudar com Rodrigo. Às vezes eu a observava e pensava em como a adversidade tinha revelado uma força que ela talvez nem soubesse que possuía. Mãe, ela me disse uma noite, enquanto contávamos o dinheiro que tínhamos juntado durante a semana. A gente vai conseguir. Somos mais fortes do que pensávamos. E ela estava certa. Estávamos descobrindo que éramos capazes de muito mais do que imaginávamos quando vivíamos protegidas pela estrutura do casamento tradicional. Rodrigo foi quem mais sofreu com a mudança, como eu já esperava. Um menino de 11 anos não entende as complexidades dos relacionamentos adultos, só sente a falta do pai. Começou a ter problemas na escola, brigas frequentes, notas baixas. Várias vezes fui chamada para conversar com as professoras sobre o comportamento dele. Dona Abigail, disse a professora Conceição numa dessas reuniões, o Rodrigo está muito agressivo ultimamente. Qualquer coisa vira motivo de briga. Ontem ele deu um soco no colega só porque o menino perguntou onde estava o pai dele. Meu coração se partia cada vez que ouvia esses relatos. Meu filho estava pagando o preço de uma decisão que ele nem entendia completamente. Como é que se explica para uma criança que o pai teve que ir embora porque não conseguia mais? Fingir ser alguém que não era? As noites eram o momento mais difícil. Depois que as crianças dormiam, eu ficava sozinha na cozinha, tomando chá e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Era nesses momentos de silêncio que a realidade me atingia com força total. Eu estava criando 2 filhos sozinha,
numa cidade que me julgava, com um salário que mal pagava as contas, sem perspectiva de futuro diferente. Às vezes chorava de desespero, às vezes de raiva, às vezes de saudade dos tempos em que acreditava que tinha uma família feliz. Mas sempre terminava essas sessões de choro com uma determinação renovada. Não podia desistir. Minhas crianças dependiam de mim, e eu não ia deixá-las na mão. Foi numa dessas noites solitárias que recebi uma visita inesperada. Álvaro apareceu na porta, magro, com cara de quem não dormia direito há semanas. Disse que precisava falar comigo, que tinha coisas importantes para contar. Deixei ele entrar, mas mantive distância. Não. Confiava mais nele. Não sabia quais eram suas intenções. Abigail, ele começou com voz trêmula. Eu vim te pedir perdão de novo e vim te contar a verdade sobre onde estou morando. Descobri então que ele não tinha saído da cidade como todos pensavam. Estava morando numa pensão barata do outro lado da cidade, trabalhando como ajudante numa oficina mecânica. Tinha perdido o emprego no sindicato quando os rumores se espalharam. O dono disse que não podia manter funcionário que causava falatório entre os trabalhadores. Abigail, eu sei que não tenho direito de pedir nada para você, ele continuou. Mas queria saber das crianças. Queria saber se posso visitá-las de vez em quando. A pergunta me pegou desprevenida. Por um lado, sabia que as crianças, especialmente Rodrigo, precisavam do pai. Por outro lado, tinha medo de que a presença dele complicasse ainda mais nossa tentativa de reconstrução. Álvaro, você pode ver as crianças quando quiser. Elas são suas filhas, também. Mas eu preciso saber. Você parou com aqueles encontros? Você conseguiu mudar? A resposta dele me deixou ainda mais preocupada. Eu estou tentando, Abigail, mas é difícil. É como se fosse uma doença que não tem cura. Naquele momento, entendi que Álvaro continuava em conflito consigo mesmo, que a separação não tinha resolvido seus problemas internos. As visitas do Álvaro às crianças se tornaram fonte constante de angústia. Rodrigo ficava eufórico quando o pai aparecia, mas depois ficava deprimido por dias quando ele ia embora. Sueli tinha uma relação mais complicada com o pai. Já estava grande o suficiente para perceber que havia algo errado, mas não sabia exatamente o que. Um dia, ela me perguntou diretamente: Mãe, por que o papai foi embora de verdade? E não me venha com essa história de que vocês descobriram que eram diferentes. Eu quero saber a verdade. Olhei para minha filha de 19 anos e percebi que ela merecia honestidade. Não os detalhes sórdidos, mas a essência da situação. Filha, seu pai estava vivendo uma vida que não era verdadeira. Ele estava fingindo ser alguém que não era. E isso estava machucando toda a nossa família. Sueli me olhou nos olhos e disse: Ele gosta de homens, não é? A pergunta me chocou pela franqueza. Como você sabe disso? Mãe, eu já suspeitava há tempos. O jeito que ele olhava para alguns homens, o desinteresse por você, as ausências constantes. Não sou boba. Descobrir que minha filha já suspeitava da verdade foi ao mesmo tempo um alívio e um susto. Alívio porque não precisava mais mentir para ela. Susto porque percebi que os sinais eram mais óbvios do que eu imaginava. E como você se sente em relação a isso? Perguntei. Não sei direito, mãe. Fico triste por ele não ter confiado na gente para contar a verdade. Fico triste por você ter sofrido tanto, mas não odeio ele por ser diferente. Só odeio ele por ter mentido. A maturidade da Sueli me impressionou. Aos 19 anos, ela tinha uma compreensão da situação que muitas pessoas adultas não teriam. Você vai contar para o Rodrigo? Ela perguntou. Quando ele for mais velho e conseguir entender melhor. Por enquanto, é melhor ele pensar que papai e mamãe simplesmente não se davam mais bem juntos. O primeiro Natal depois da separação foi devastador. Não tínhamos dinheiro para presentes caros, não tínhamos a tradição da ceia em família grande, não tínhamos a ilusão de harmonia familiar. Rodrigo chorou no dia 24 de dezembro, porque queria que o papai passasse o Natal conosco. Sueli tentou animar o irmão. Preparou uma ceia simples com o que conseguimos comprar, mas a tristeza pairava sobre nossa casa como uma nuvem pesada. Álvaro apareceu no final da tarde com um presente pequeno para cada criança. Não tinha condições de comprar nada caro também. Ficou uma hora, conversou com os filhos, tentou criar um clima festivo,
mas todos sentíamos que estava forçado demais. Depois que ele foi embora, Rodrigo se trancou no quarto e chorou até dormir. Naquela noite de Natal, depois que as crianças dormiram, sentei na varanda e olhei para as casas vizinhas. Em todas elas, as luzes estavam acesas, famílias reunidas, crianças brincando com presentes novos, pais e mães dividindo as responsabilidades e alegrias da data. Me senti a mulher mais sozinha do mundo. Não tinha mais marido. Não tinha família estendida que me apoiasse completamente. Não tinha perspectiva de que as coisas fossem melhorar rapidamente. Mas também senti uma espécie de paz estranha. Pelo menos não estava mais vivendo na mentira. Pelo menos não estava mais fingindo ser feliz quando estava morrendo por dentro. Pelo menos meus filhos, mesmo sofrendo, estavam crescendo numa casa onde a verdade era possível, mesmo que dolorosa. Foi nessa época que comecei a frequentar um grupo de mulheres na igreja. Não era um grupo formal, apenas algumas mulheres que se reuniam uma vez por semana para conversar sobre a vida, dividir experiências, se apoiar mutuamente. A maioria eram viúvas ou separadas. Todas conheciam o peso de criar filhos sozinhas numa sociedade que não estava preparada para isso. Dona Mercedes, viúva de 50 anos com 3 filhos, se tornou uma espécie de mentora para mim. Abigail, ela me disse numa dessas reuniões, a gente não escolhe as tempestades que passam pela nossa vida, mas a gente pode escolher como vai reagir a elas. Você pode deixar essa situação te destruir ou pode usar ela para descobrir quem você realmente é. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Resfriado comum, dessas gripes que atacam crianças no inverno. Mas durante a noite, a febre subiu perigosamente. Ele começou a delirar, a falar coisas sem sentido. Às 2 da madrugada, desesperada, carreguei meu filho de 11 anos até o pronto-socorro municipal. O médico de plantão, Dr. Anselmo, examinou Rodrigo com atenção e disse que precisava de exames urgentes. Dona Abigail, o quadro do menino está sério. Vou interná-lo para investigar melhor. As palavras caíram sobre mim como uma avalanche. Não bastava estar lutando para reconstruir nossa vida, agora tinha que enfrentar a possibilidade de perder meu filho mais novo. Rodrigo ficou internado por 2 semanas. Os primeiros exames não conseguiam identificar o que estava causando a febre constante, as dores no corpo, a fraqueza extrema. Eu dormia numa cadeira desconfortável ao lado da cama dele, só saindo do hospital para trabalhar meio período na escola, porque precisava manter o emprego para pagar as contas médicas que começavam a se acumular. Sueli assumiu praticamente todas as responsabilidades da casa, cozinhava, limpava, estudava e ainda encontrava tempo para ir ao hospital todos os dias depois do trabalho. Minha filha de 19 anos estava se transformando numa mulher de força que nem eu sabia que ela possuía. Mãe, ela me disse numa dessas tardes no hospital, a gente vai passar por isso também. Já passamos por coisa pior. E eu sabia que ela estava falando da separação, do abandono, do pai, de toda a reconstrução dolorosa que estávamos vivendo. Durante os dias em que Rodrigo esteve internado, recebi uma visita que me surpreendeu completamente. Álvaro apareceu no hospital numa manhã de sábado, com uma cara de quem não dormia há dias. Quando soube da internação do filho através de Sueli, largou tudo e veio. Apesar de todos os problemas entre nós, ele ainda era o pai das crianças. Sentamos numa salinha de espera vazia e conversamos pela primeira vez em meses, sem brigar. A doença do nosso filho tinha nos colocado numa trégua forçada. Abigail, ele disse com voz embargada, se acontecer alguma coisa com o Rodrigo, eu nunca vou me perdoar. Já destruí nossa família. Não posso perder meu filho também. Vi lágrimas nos olhos dele e por um momento lembrei do homem que eu tinha amado durante tanto tempo. Não o homem que me mentiu e traiu, mas o pai que se preocupava genuinamente com as crianças. Os médicos finalmente descobriram que Rodrigo estava com uma infecção rara, que exigia tratamento caro e prolongado. O SUS cobria parte do tratamento, mas os medicamentos especiais custavam uma fortuna que eu simplesmente não tinha. Foi aí que Álvaro fez algo que não esperava. Disse que ia vender tudo que tinha para pagar o tratamento do filho. Abigail, vou vender minha bicicleta, minhas ferramentas, tudo. Vou pedir emprestado para quem quiser emprestar. Não vou deixar nosso filho morrer por falta de dinheiro.
Naquele momento, entendi que, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todas as mentiras, Álvaro amava as crianças de verdade. E que talvez o amor verdadeiro se manifeste não nas palavras bonitas ou nos gestos românticos, mas nos momentos de desespero, quando tudo o que importa é proteger quem amamos. Rodrigo se recuperou lentamente. Depois de 3 semanas internado, finalmente conseguiu voltar para casa, mas ainda estava fraco, precisava de cuidados especiais, medicação controlada. Eu consegui uma licença temporária do trabalho para cuidar dele em tempo integral. Foram meses difíceis, de muito medo, muita preocupação, muitas noites mal dormidas. Mas também foram meses em que nossa família, mesmo despedaçada, se uniu de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Álvaro aparecia todos os dias para ver como Rodrigo estava, trazia remédios, comida, ficava algumas horas para eu poder descansar. Sueli se tornou uma segunda mãe para o irmão. Ajudava com os cuidados médicos, fazia companhia, inventava brincadeiras para distraí-lo. E eu descobri que tinha uma força interior que nem sabia que existia. E se essa história está tocando seu coração profundamente, se você reconhece nela ecos de sua própria jornada ou da jornada de alguém que ama, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. É através desse carinho que conseguimos continuar compartilhando narrativas que iluminam, que curam, que mostram que mesmo na dor mais profunda pode brotar esperança renovada. Durante a recuperação do Rodrigo, algo começou a mudar na dinâmica da nossa família despedaçada. As visitas constantes do Álvaro criaram uma rotina estranha, como se fôssemos uma família normal que simplesmente não morava junta. Ele chegava de manhã cedo, ajudava a dar remédio para Rodrigo, conversava comigo sobre o tratamento, almoçava conosco às vezes e só ia embora no final da tarde. Rodrigo ficava radiante com a presença constante do pai, parecia que a doença tinha trazido de volta a proximidade que ele tanto sentira falta. Sueli observava tudo com aquele olhar crítico dela, sabendo que a situação era temporária, mas também percebia que o irmão estava melhorando mais rapidamente com o pai por perto. Uma tarde, enquanto Rodrigo dormia e Sueli estava no trabalho, Álvaro e eu tivemos uma conversa que mudou tudo. Estávamos na cozinha tomando café quando ele me disse: Abigail, eu sei que não tenho direito de pedir nada para você depois de tudo que fiz, mas queria saber se existe alguma possibilidade de a gente tentar de novo. A pergunta me pegou completamente desprevenida. Álvaro, você não mudou nada. Continua sendo o mesmo homem que me mentiu por 30 anos. Eu sei, ele respondeu. Mas estes meses longe de vocês me fizeram perceber que prefiro viver na mentira com minha família do que viver na verdade sozinho. A resposta me chocou pela crueldade honesta. Ele estava admitindo que queria voltar, não porque tinha mudado, mas porque não conseguia viver sozinho. Álvaro, eu disse, você está pedindo para eu aceitar viver numa mentira para o resto da vida. Está pedindo para eu fingir que não sei quem você é de verdade. Está pedindo para eu aceitar ser sua fachada social, sua capa de normalidade. Eu sei que é injusto, ele admitiu, mas é a única forma que vejo de manter nossa família junta. As crianças precisam do pai, você precisa de ajuda para criar eles sozinha, e eu preciso de vocês para não enlouquecer. Completamente. A proposta era tentadora de uma forma perversa. Eu realmente estava cansada de lutar sozinha, de carregar todas as responsabilidades nas costas, de enfrentar os julgamentos da cidade. Seria mais fácil voltar atrás, fingir que nada tinha acontecido, retomar a vida de esposa respeitada de contador do sindicato. Mas havia algo dentro de mim que tinha mudado para sempre durante aqueles meses de separação. Eu tinha descoberto que era capaz de sobreviver sozinha, de tomar decisões difíceis, de proteger meus filhos sem depender de homem nenhum. Tinha descoberto uma força que não sabia que possuía. E sabia que, se voltasse atrás, estaria traindo essa mulher nova que tinha nascido da dor. Álvaro, eu entendo sua posição. Entendo que é difícil para você viver sozinho. Mas eu não posso mais viver na mentira. Não posso mais fingir que somos felizes quando sei que você nunca me amou de verdade. A conversa se estendeu por horas, com ele tentando me convencer e eu tentando fazer ele entender que algumas coisas não têm volta. No final, chegamos a um acordo diferente do que qualquer um de nós esperava.
Álvaro continuaria morando sozinho, mas passaria a participar ativamente da criação das crianças. Viria a almoçar conosco todos os domingos, ajudaria financeiramente sempre que possível, estaria presente nas reuniões escolares, nos momentos importantes. Seríamos pais separados, mas pais cooperativos. Para a cidade, continuaríamos sendo o casal, separado por incompatibilidade. A verdade sobre os encontros no Rio ficaria guardada para sempre. Era um acordo imperfeito, que não satisfazia completamente nenhum de nós, mas que protegia as crianças e nos permitia manter alguma dignidade na comunidade. Rodrigo ficou sabendo do acordo numa tarde de domingo, quando perguntou se o papai ia dormir em casa daquela noite. Filho, eu expliquei. Papai e mamãe decidiram que é melhor ele morar sozinho, mas ele vai continuar sendo seu pai. Para sempre. Vai almoçar com a gente todo domingo, vai te levar no médico quando preciso, vai te ajudar com os estudos. O menino ficou triste, mas aceitou melhor do que eu esperava. A doença tinha amadurecido ele também. Mãe, pelo menos agora eu sei que papai não vai sumir de novo, né? A pergunta me partiu o coração, porque percebi que meu filho de 11 anos tinha medo de abandono que eu não sabia que ele carregava. Sueli aprovou completamente o acordo. Mãe, é melhor assim. A gente tem as vantagens de ter o papai por perto sem ter que aguentar a mentira dentro de casa. Minha filha tinha desenvolvido uma sabedoria prática que às vezes me assustava. Aos 19 anos, ela entendia as complexidades dos relacionamentos adultos melhor que muitas pessoas mais velhas. E a senhora está mais feliz assim, ela acrescentou. Desde que ele saiu de casa, a senhora voltou a sorrir de verdade. E ela tinha razão. Eu tinha voltado a sorrir, a ter esperança, a acreditar que o futuro podia ser melhor que o passado. Os domingos se tornaram nosso dia sagrado de família imperfeita. Álvaro chegava de manhã cedo, tomava café conosco, ajudava Rodrigo com os deveres de casa, conversava com Sueli sobre os namoradinhos dela, almoçava na nossa mesa, ficava até o final da tarde. Para quem via de fora, parecíamos uma família normal. Mas eu sabia que era tudo muito frágil, que bastaria uma palavra maldita, um olhar errado, uma pergunta indiscreta para tudo desabar de novo. Vivíamos numa paz armada, num equilíbrio delicado que exigia cuidado constante de todos nós, mas era um equilíbrio que funcionava, que permitia que as crianças crescessem com a presença dos dois pais, que me dava a liberdade que precisava, que oferecia para Álvaro a família que ele não conseguia viver sem ter. Casa. Sem a responsabilidade de fingir felicidade conjugal, sem a pressão de manter aparências que me sufocavam por dentro. Pela primeira vez, desde os 17 anos, quando conheci Álvaro, eu estava vivendo apenas para mim mesma e para meus filhos. E essa liberdade, por mais assustadora que fosse no início, começou a me revelar aspectos da minha personalidade que eu nem sabia que existiam. Comecei a perceber que tinha opiniões próprias sobre política, sobre religião, sobre a vida em geral. Durante 30 anos de casamento, tinha simplesmente concordado com tudo que Álvaro pensava, sem questionar, sem refletir. Agora, nas reuniões da igreja, nas conversas com as amigas, nas discussões sobre os problemas da cidade, eu descobria que tinha voz própria, pontos de vista únicos, coragem para discordar quando necessário. Sueli se formou no colegial e decidiu fazer curso de magistério na Escola Normal Estadual. Queria ser professora primária, dizia que tinha vocação para ensinar crianças. Eu a apoiei completamente, mesmo sabendo que isso significaria mais anos de aperto financeiro, porque ela teria que estudar em tempo integral e não poderia trabalhar tanto na loja. Mas via nos olhos dela uma determinação que me lembrava de mim mesma naquela fase de reconstrução. Minha filha tinha herdado a capacidade de se reinventar quando necessário, de encontrar força nas adversidades. Quando ela estava estudando à noite na mesa da cozinha, rodeada de livros de pedagogia e didática, eu me sentia orgulhosa de ter criado uma mulher tão determinada. Mãe, ela me disse numa dessas noites de estudo, eu quero ser o tipo de professora que percebe quando uma criança está sofrendo em casa. Quero poder ajudar outras crianças que passem pelo que a gente passou. E percebi que nossa experiência dolorosa tinha plantado nela sementes de compaixão e sabedoria. Rodrigo, por outro lado, se desenvolveu de uma forma que me surpreendeu completamente. A doença,
e a recuperação tinham amadurecido ele de um jeito prematuro, mas não amargo. Aos 13 anos, já demonstrava uma compreensão das complexidades familiares que impressionava qualquer adulto. Um dia, depois de um daqueles domingos em que Álvaro almoçou conosco, Rodrigo me procurou na cozinha e fez uma pergunta que me desconcertou. Mãe, o papai gosta mais de homens do que de mulheres, não é? A pergunta me pegou tão desprevenida que deixei cair o prato que estava secando. Por que você está perguntando isso, filho? Porque eu percebo o jeito que ele olha para alguns homens na rua. E percebo como ele fica desconfortável quando as pessoas perguntam por que vocês não voltam a morar juntos. Eu não sou bobo, mãe. A maturidade do meu filho de 13 anos me chocou e me orgulhou ao mesmo tempo. Sentar na mesa da cozinha naquela tarde e ter uma conversa honesta com Rodrigo sobre a sexualidade do pai foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida, mas também foi uma das mais importantes. Expliquei que sim, o papai tinha sentimentos diferentes, que isso não o tornava uma pessoa má, mas que também não justificava ter mentido para nossa família por tantos anos. Mãe, eu não odeio o papai por ser diferente, mas fico triste porque ele não confiou na gente para contar a verdade desde o começo. A resposta do Rodrigo me mostrou que tinha criado um menino com capacidade de compreensão e compaixão que muitos adultos não possuem. E a senhora? A senhora consegue perdoar ele? A pergunta me fez refletir profundamente. Filho, perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar significa parar de deixar a mágoa me consumir. E sim, eu consegui perdoar seu pai. Mas isso não significa que posso viver mentindo de novo. Durante esse período, algo inesperado começou a acontecer comigo. Comecei a chamar a atenção de outros homens da cidade. Não de forma escandalosa ou imprópria, mas de forma respeitosa, admirativa. Homens viúvos, separados, solteiros, começaram a demonstrar interesse em conversar comigo, em me fazer companhia, em me cortejar de forma discreta. No início, isso me assustou profundamente. Durante 30 anos, tinha sido apenas a esposa do Álvaro. Não sabia como lidar com a atenção masculina direcionada especificamente para mim, para a pessoa que eu era, não para o papel que representava. Dona Mercedes, do grupo de mulheres da igreja, ria das minhas inseguranças. Abigail, você é uma mulher bonita, inteligente, trabalhadora. É natural que os homens percebam isso agora que você está disponível. Mas para mim, não era natural. Era assustador e excitante ao mesmo tempo. O primeiro homem que demonstrou interesse sério em mim foi Joaquim, viúvo de 48 anos, dono de uma pequena marcenaria na cidade. Ele começou a aparecer na escola, na hora do almoço, sempre com alguma desculpa, que precisava falar com alguma professora, que queria saber sobre a merenda dos sobrinhos dele. Mas eu sabia que ele estava ali por minha causa. No início, tentei desestimular as investidas dele. Não me sentia preparada para envolvimento emocional com outro homem. Ainda estava processando toda a dor da separação. Ainda estava aprendendo a ser uma pessoa independente. Mas Joaquim era persistente e respeitoso. Nunca foi inconveniente. Nunca me colocou em situação constrangedora. Apenas demonstrava interesse genuíno pela minha pessoa, pela minha opinião, pelos meus planos futuros. Um dia, Joaquim me convidou para tomar um sorvete na praça principal depois do trabalho. A princípio hesitei, porque sabia que numa cidade pequena como a nossa, mulher separada saindo com um homem viúvo vira assunto de fofoca imediatamente. Mas também sabia que não podia viver minha vida inteira preocupada com o que os outros iam pensar. Aceitei o convite. Caminhamos até a sorveteria, conversamos sobre os filhos dele, 2 meninos adolescentes, sobre meu trabalho, sobre os planos que ele tinha, para expandir a marcenaria. Foi uma conversa leve, agradável, sem pressão romântica. Mas quando me acompanhou até em casa e se despediu educadamente, sem tentar nada impróprio, senti uma sensação estranha. Não era atração física, não era paixão, era algo mais sutil. Era o sentimento de ser desejada por quem eu realmente era, não por conveniência social ou por fachada de normalidade. Sueli aprovou completamente o interesse do Joaquim. Mãe, a senhora merece ser feliz, merece ter alguém que goste da senhora de verdade. Não que use a senhora para esconder segredos. Rodrigo foi mais cauteloso. Não que não gostasse do Joaquim, mas tinha medo de que outro homem complicasse nossa dinâmica familiar.
que já estava funcionando bem, apesar de todas as dificuldades. Mãe, e se ele for mentiroso igual ao papai? E se ele machucar a senhora de novo? As preocupações do meu filho de 13 anos me tocaram profundamente. Ele estava tentando me proteger como um homenzinho precoce, assumindo responsabilidades que não deveria ter na idade dele. Filho, não vou me apressar em nada. Vou conhecer bem qualquer pessoa antes de me envolver seriamente, mas também não posso viver com medo para sempre. As coisas com Joaquim evoluíram lentamente, respeitosamente. Ele me visitava em casa aos sábados à tarde, sempre trazendo algum presente simples para as crianças. Doces, revistas, pequenos brinquedos de madeira que ele mesmo fazia na marcenaria. Conversava com Rodrigo sobre futebol, elogiava os estudos da Sueli. Tratava minhas crianças como se fossem sobrinhos queridos. Nunca tentou assumir papel de pai. Nunca tentou impor autoridade. Apenas demonstrava carinho genuíno pela nossa família. Durante meses, nossa relação foi puramente de companheirismo. Ele me acompanhava às compras no fim de semana, íamos ao cinema de vez em quando, novidade que a cidade havia ganhado, participávamos juntos de algumas festas religiosas. Era um relacionamento tranquilo, sem drama, sem paixão avassaladora, mas também sem mentiras ou segredos. Álvaro, naturalmente, ficou sabendo do meu relacionamento com Joaquim através dos filhos. No domingo seguinte ao primeiro beijo que Joaquim me deu, um beijo casto, na porta de casa, depois de 6 meses de namoro respeitoso, Álvaro chegou para o almoço visivelmente perturbado. Depois que as crianças saíram da mesa, ele não conseguiu se conter. Abigail, é verdade que você está namorando o Joaquim? A pergunta veio carregada de um ciúme que me surpreendeu. Álvaro, você não tem direito de me questionar sobre isso. Nós estamos separados. Cada um vive sua vida como achar melhor. Mas e as crianças? Como é que fica para elas ver a mãe com outro homem? As crianças estão lidando muito bem com a situação. Joaquim as trata com carinho e respeito. E ao contrário de alguns homens, ele não esconde nada de mim. A indireta foi cruel, mas necessária. A reação do Álvaro ao meu relacionamento com Joaquim me fez entender algo importante sobre a natureza do amor e do ciúme. Ele nunca me amou como mulher. Nunca me desejou genuinamente, mas não conseguia aceitar que outro homem me valorizasse de forma verdadeira. Era como se eu fosse uma propriedade que ele não queria, mas também não queria que ninguém mais tivesse. Essa possessividade sem amor me irritou profundamente. Álvaro, você passou 30 anos da nossa vida fingindo me amar. Agora não tem direito de ter ciúme de quem me ama de verdade. A conversa terminou em discussão, mas foi importante. Estabeleci limites claros. Ele continuaria sendo o pai das crianças, continuaria participando dos nossos domingos familiares, mas não teria opinião sobre minha vida amorosa. Joaquim propôs casamento numa tarde de dezembro, depois de um ano de namoro. Estávamos sentados na varanda da minha casa, vendo Rodrigo brincar no quintal, quando ele segurou minha mão e disse: Abigail, eu gostaria que você fosse minha esposa. Não porque preciso de mulher para cuidar da casa ou para fingir alguma coisa, mas porque gosto de você, respeito você e quero construir uma vida verdadeira ao seu lado. A proposta era simples, honesta, sem grandes declarações românticas, mas carregada de sinceridade. Pedi tempo para pensar, não porque tivesse dúvidas sobre o caráter dele, mas porque precisava ter certeza de que estava preparada para recomeçar completamente. Se você chegou até aqui nessa jornada comigo, se essas palavras encontraram eco no seu coração, considere apoiar essa missão de levar esperança a outras pessoas que estão passando por tempestades semelhantes. Clique em Valeu Demais e ajude essas histórias de reconstrução e coragem a chegarem a mais pessoas que precisam saber que é possível renascer depois da dor. A decisão sobre o casamento com Joaquim exigiu conversas profundas com os filhos. Sueli, já com 21 anos e trabalhando como professora na escola municipal, apoiou completamente minha decisão. Mãe, a senhora está mais feliz do que eu já vi. Joaquim é um homem bom, honesto. A senhora merece essa felicidade. Rodrigo, agora com 15 anos, foi mais relutante. Não tinha nada contra Joaquim, mas temia que o casamento mudasse nossa dinâmica familiar. Mãe, se a senhora casar, eu vou ter que chamar ele de padrasto? E o papai, como é que fica? Expliquei que Joaquim jamais tentaria substituir o pai dele,
que Álvaro continuaria sendo pai para sempre, que o casamento não mudaria essas relações fundamentais. Filho, estou me casando para ser feliz, não para complicar nossa vida. Se em algum momento você sentir que está complicando, conversamos e encontramos uma solução, baseado em escolha consciente e amor verdadeiro. Sueli foi minha madrinha, Rodrigo foi pajem, e os 2 filhos do Joaquim, Marcos e Paulo, participaram como testemunhas. Álvaro não esteve presente na cerimônia, obviamente, mas tinha dado sua bênção de forma estranha e melancólica. Abigail, ele me disse na véspera, eu espero que você seja feliz de verdade dessa vez. Espero que ele te ame do jeito que você merece ser amada. Havia uma tristeza genuína nas palavras dele, como se finalmente tivesse entendido o quanto me machucou durante todos aqueles anos de mentira. A adaptação à nova vida familiar foi surpreendentemente tranquila. Joaquim mudou para nossa casa porque era maior e mais adequada para a família que estávamos formando. Marcos, de 16 anos, e Paulo, de 14, eram meninos educados e respeitosos, criados por um pai viúvo que fez o melhor que pôde depois que perdeu a esposa num acidente de carro 3 anos antes. No início havia certa formalidade entre todos nós, aquela polidez cuidadosa de pessoas que estão tentando formar uma família a partir de pedaços de famílias anteriores. Mas com o tempo, fomos encontrando nosso ritmo, nossa dinâmica própria. Joaquim nunca tentou ser pai dos meus filhos, nem eu tentei ser mãe dos dele. Éramos adultos, assumindo responsabilidades compartilhadas, respeitando as ligações afetivas que já existiam, criando novas sem forçar nada. O que mais me impressionou em Joaquim foi sua capacidade de entender nossa situação complexa sem julgar. Ele sabia que Álvaro continuaria sendo presença constante em nossas vidas por causa das crianças. Sabia que nossa família era diferente do padrão tradicional. Sabia que eu chegava ao casamento carregando bagagens emocionais pesadas. Mas nunca fez disso um problema. Nunca demonstrou ciúme doentio, nunca tentou me isolar da minha vida anterior, nunca exigiu que eu escolhesse entre ele e o bem-estar dos meus filhos. Abigail, ele me disse numa das nossas primeiras conversas sérias depois do casamento, eu não estou aqui para apagar seu passado. Estou aqui para construir um futuro novo com você. E foi exatamente isso que fizemos durante os anos seguintes. Construímos um futuro novo, respeitando o passado, mas não sendo prisioneiros dele. Os domingos continuaram sendo dias especiais, mas agora com uma dinâmica diferente. Álvaro ainda vinha almoçar conosco, ainda participava da vida das crianças, mas agora dividia espaço com Joaquim de forma civilizada. No início, havia uma tensão palpável entre os 2 homens. Não hostilidade, mas um desconforto natural de quem estava navegando em território desconhecido. Com o tempo, eles desenvolveram uma espécie de respeito mútuo. Joaquim respeitava o fato de Álvaro ser o pai biológico das crianças, e Álvaro respeitava o fato de Joaquim ser meu marido e estar criando os filhos dele no dia a dia. Era uma situação inusitada, que funcionava porque todos os envolvidos eram pessoas maduras dispostas a fazer concessões pelo bem das crianças. Rodrigo, que na época do meu casamento estava com 15 anos, foi quem mais se beneficiou da presença do Joaquim. Meu filho precisava de uma figura masculina constante em casa, alguém que pudesse ensinar coisas que eu, como mulher, não sabia. Joaquim ensinou Rodrigo a consertar objetos quebrados, a usar ferramentas, a pensar como homem sobre certas questões da vida. Mas fez isso sem nunca desrespeitar a autoridade ou a importância do Álvaro. Rodrigo, ele dizia quando meu filho pedia conselhos sobre coisas importantes. Conversa com seu pai também. É importante você ouvir a opinião dele sobre isso. Era uma sabedoria rara, que evitava conflitos desnecessários e protegia os sentimentos de todos. Sueli se formou professora e começou a trabalhar na escola municipal, realizando o sonho de ensinar crianças. Mas também começou a namorar seriamente um rapaz da cidade, Antônio, filho do dono da farmácia. Era um namoro sério, com perspectiva de casamento, e isso me deixava ao mesmo tempo feliz e melancólica. Feliz, porque minha filha tinha encontrado alguém que a amava de verdade. Melancólica, porque sabia que logo ela sairia de casa e eu sentiria muito sua falta. Mãe, ela me disse numa conversa que tivemos numa tarde de domingo,
Eu quero que a senhora saiba que tudo o que passei quando era adolescente, toda aquela confusão da separação, me ensinou muito sobre o que eu quero e o que não quero num relacionamento. Antônio é diferente do papai. Ele me ama pela pessoa que eu sou, não pela função que posso cumprir na vida dele. As palavras dela me encheram de orgulho, porque percebi que minha filha tinha aprendido lições importantes com nossa experiência familiar. Durante esses anos de casamento com Joaquim, algo interessante aconteceu com minha perspectiva sobre Álvaro. A raiva foi diminuindo gradualmente, sendo substituída por uma espécie de compaixão distante. Comecei a entender que ele também tinha sido vítima de uma sociedade que não aceitava diferenças, que tinha se casado comigo não por maldade, mas por desespero e medo. Isso não justificava as mentiras ou minimizava minha dor, mas me ajudava a fazer as pazes com o passado. Joaquim, eu disse numa noite, às vezes eu penso que se Álvaro tivesse nascido numa época diferente, numa sociedade mais aberta, talvez nossa história teria sido completamente diferente. Talvez, ele respondeu. Mas a vida não se faz de talvezes, se faz das escolhas que fazemos com as circunstâncias que temos. E você fez a escolha certa ao sair daquela situação. Em 1989, Sueli se casou com Antônio numa cerimônia linda na igreja matriz da cidade. Era o casamento que eu gostaria de ter tido, baseado em amor verdadeiro, transparência, respeito mútuo. Álvaro a levou até o altar, cumprindo seu papel de pai com dignidade e emoção. Joaquim estava ao meu lado, segurando minha mão, enquanto eu chorava de alegria vendo minha filha começar uma vida nova. Depois da cerimônia, Álvaro se aproximou de mim e disse algo que nunca esqueci. Abigail, obrigado por ter criado uma filha tão especial. Obrigado por ter sido a mãe que eu nunca consegui ser o pai que elas mereciam. Era um pedido de perdão tardio, mas sincero. Rodrigo se formou no colegial em 1990 e decidiu fazer faculdade de engenharia em Belo Horizonte. A partida dele para a capital foi dolorosa, mas também motivo de orgulho imenso. Meu filho tinha superado todas as dificuldades da adolescência turbulenta. Tinha se tornado um jovem responsável e determinado. Na véspera da viagem, ele sentou comigo na varanda e disse: Mãe, eu quero que a senhora saiba que tudo o que aconteceu em nossa família, por mais doloroso que tenha sido, me ensinou a valorizar a honestidade acima de tudo. Nunca vou mentir para quem eu amo. Nunca vou usar outra pessoa para esconder quem eu sou. As palavras dele me mostraram que nossa experiência dolorosa tinha plantado nele sementes de sabedoria e caráter. Com Sueli casada e Rodrigo na faculdade, nossa casa ficou mais silenciosa, mas não vazia. Joaquim e eu tínhamos mais tempo para nós mesmos, para conversar sobre a vida, para planejar nosso futuro juntos. Ele expandiu a marcenaria e eu comecei a ajudá-lo com a parte administrativa do negócio. Descobri que tinha talento para números, para organização, para lidar com fornecedores e clientes. Pela primeira vez na vida, não era apenas esposa e mãe, era também sócia comercial, mulher de negócios, pessoa com identidade profissional própria. Abigail, Joaquim me disse numa tarde, observando-me trabalhar nos livros de contabilidade. Você tem um talento natural para isso. Devia ter trabalhado com números a vida toda. E talvez ele tivesse razão. Talvez eu tivesse desperdiçado 30 anos da minha vida sendo apenas esposa submissa, quando poderia ter sido muito mais. Em 1995, Álvaro morreu num acidente de trânsito. Estava voltando de uma das suas visitas ao que ele chamava de pescarias, quando o carro derrapou numa curva e capotou. Morreu instantaneamente, aos 59 anos. Quando recebi a notícia, senti uma mistura confusa de tristeza e alívio. Tristeza porque ele era o pai dos meus filhos, porque tinha sido parte importante da minha vida durante tantos anos. Alívio porque, finalmente, ele tinha sido libertado de uma vida de mentiras e sofrimento interno. No velório, olhei para o caixão e pensei em tudo que vivemos juntos. Os momentos bons do início do casamento, os anos de mentiras silenciosas, a descoberta devastadora, a separação dolorosa, a reconstrução gradual da nossa relação como pais separados. Álvaro, sussurrei, agora você está livre para ser quem sempre foi. Espero que encontre paz. Sueli e Rodrigo lidaram com a morte do pai, cada um à sua maneira. Sueli chorou muito,
mas também demonstrou uma aceitação madura da situação. Mãe, papai sofreu muito durante a vida. Pelo menos agora, ele não precisa mais fingir ser quem não era. Rodrigo ficou mais abalado, porque apesar de todos os problemas, sempre manteve uma relação afetuosa com o pai. Mãe, eu vou sentir saudade dele. Vou sentir saudade do homem que ele era quando estava sendo pai, não quando estava sendo marido. As palavras do meu filho me tocaram profundamente, porque mostraram que ele conseguia separar o pai que amava do marido que me machucou. Hoje, aos 68 anos, olhando para trás, posso dizer que essa jornada dolorosa me ensinou lições que jamais esquecerei. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mentira mais bonita. Aprendi que é possível recomeçar em qualquer idade, mesmo quando parece que tudo está perdido. Aprendi que o amor verdadeiro existe, mas precisa ser baseado em honestidade e respeito mútuo. Aprendi que nossos filhos são mais fortes do que imaginamos e conseguem superar dificuldades que achamos que iriam destruí-los. Mais importante ainda, aprendi que eu sou muito mais forte do que jamais pensei ser. A mulher que descobriu o marido naquela margem de rio e tomou a decisão de mudar tudo era uma desconhecida para mim, mas era quem eu realmente era por baixo de anos de submissão e silêncio. Joaquim e eu estamos casados há 37 anos agora. Nosso casamento não foi perfeito, nenhum casamento é, mas foi baseado em verdade desde o primeiro dia. Tivemos discussões, desentendimentos, momentos difíceis, como qualquer casal. Mas nunca tivemos mentiras, nunca tivemos segredos que corroíam a confiança, nunca precisamos fingir ser outras pessoas para manter o relacionamento. Sueli tem 3 filhos lindos, que são a alegria da minha vida. Rodrigo se tornou engenheiro bem-sucedido, casou com uma mulher maravilhosa e me deu 2 netos que enchem minha casa de risadas nos fins de semana. Nossa família é diferente, é complicada, é imperfeita, mas é nossa. E é construída sobre verdade. Se você chegou até o final dessa minha história, quero te dizer uma coisa importante. Não importa quão impossível sua situação pareça neste momento, sempre existe saída. Sempre existe possibilidade de recomeçar. Sempre existe esperança de encontrar felicidade verdadeira, mesmo depois da dor mais profunda. Você é mais forte do que imagina. Você merece ser amado de verdade. Você merece viver na verdade, não na mentira. E se esta história te ajudou, de alguma forma, se te deu coragem para enfrentar seus próprios desafios, considere se inscrever aqui no canal. Não é apenas um número a mais, é uma forma de apoiar outras pessoas que também estão lutando para reconstruir suas vidas. É uma forma de espalhar esperança num mundo que às vezes parece tão escuro. Conte sua história também. Deixe aqui nos comentários como esta narrativa tocou você. O que aprendeu com ela, que lições levará para a sua própria vida, porque nossas histórias de dor se transformam em faróis de esperança quando são compartilhadas com coragem e amor. E se você conhece alguém que está passando por situação similar, compartilhe esta história. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar força para mudar tudo. A vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de abraçá-las. Valeu demais por ter me acompanhado até aqui, por ter me dado sua atenção, por ter me permitido dividir com você essa jornada de dor e reconstrução. Sua presença aqui faz toda a diferença na vida de quem está contando e de quem está ouvindo.